partir de agora, tá, gente? A sala tá sendo gravada. Eu tô gravando por aqui para ficar mais fácil para subir no YouTube, tá? Porque pelo computador demora demais a subir, beleza? Eu mandei a aula para vocês. A gente vai tentar fazer as duas aulas, que é distúrbios hematológicos, né, adquiridos e os distúrbios imunológicos, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de distúrbios hematológicos, a gente tem que lembrar sobre os componentes do sangue. Lá na disciplina de saúde do RN, eu já fiz essa parte com vocês, né? Quer dizer, eu fiz não, né? Era para eu ter feito na quinta-feira, mas estava literalmente passando mal. Mas eu espero que vocês tenham visto os vídeos, né, que falavam sobre isso. Então, quando a gente fala dos componentes do sangue, a gente inclui, né, os eritrograma, né, os eritrócitos, que inclui as hemácias, né, que inclui a quantitativo de hemoglobina presente nas hemácias. Nós incluímos também os reticulócitos, que a gente contabiliza. A gente também. E as plaquetas que são consideradas dentro desse grupo de eritrócitos, certo? Cada um deles tem uma função, lembrando que os glóbulos vermelhos eles têm a função basicamente de carregamento, né? Tanto de gases quanto de nutrientes. Já as plaquetas elas têm função inicial de fazer o processo de hemostasia primária e auxiliar na hemostasia secundária. E nós temos os glóbulos brancos, que são os leucócitos responsáveis, que são responsáveis pela defesa do nosso organismo, tá certo? Quando a gente fala de distúrbios hematológicos adquiridos, a gente está falando de alguns distúrbios, não são todos, tá? Eu escolhi alguns para falar com vocês. Então, o primeiro é a anemia. Nós temos alguns tipos de anemia, então a anemia, o nome anemia, ela é definida pela Organização Mundial de Saúde como a condição no qual o conteúdo de substância, né, ou de hemoglobina do sangue ou de outro componente sanguíneo não está no seu estado normal. Na sua grande maioria das vezes é por deficiência destes componentes, tá certo? Então, como a Organização Mundial de Saúde define, como a condição no qual o conteúdo de hemoglobina presente no sangue está abaixo do normal, tá certo? Deixa eu só ver o que o pessoal tá me mandando ali. Eu vou ter que fechar aqui, porque o povo tá aqui me manda mensagem, tá certo? Então, quando a gente tem a anemia, é quando o quantitativo, né, de hemoglobina presente no sangue ou de hemácia presente no sangue, porque essa hemoglobina está dentro das hemácias, né? Então, quando esse quantitativo ele tem um valor mínimo, né? Quando a gente tem abaixo disso, a gente tem quantitativos considerados anêmicos, né? Pessoas consideradas anêmicas. Então, segundo a Organização Mundial, os homens têm de 13 gramas por decilitro, mulheres 12 gramas por decilitro, gestantes e crianças. Mas existem literaturas que afirmam que crianças, quando elas até 10 é considerado normal, abaixo de 10, né? De 10 em diante é considerado normal e abaixo de 10 é considerado anemia. Então, a anemia pode ser causada por vários tipos de fatores. Na sua grande maioria das vezes, é o ferro, o zinco, a vitamina B12 e alguns tipos de proteínas podem desencadear processos anêmicos. Então, a classificação, ela pode ser classificada não necessariamente pelo tipo. Então, quando eu vou classificar as anemias, né, a gente vê pelo tamanho das hemácias. Nós temos hemácias que são normocísticas, hemácias que são macrocísticas, hemácias que são microcísticas. Então, isso depõe o quê? Isso depõe classificação com relação ao tamanho dela, certo? Então, o tamanho das hemácias que a gente avalia isso nos traz a tendência de descobrir qual é o problema, certo? Apenas pelo quantitativo daquele tamanho de hemácia. Então, por exemplo, quando eu tenho mais hemácias microcísticas, né, falta de hemácias microcísticas, isso depõe contra a anemia ferropriva. Quando a gente tem mais hemácia normocística, né,
e normocrômica, que é a coloração, né, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, a gente tem doenças crônicas. E quando a gente tem as hemácias macrocísticas e também normocísticas, nós temos as doenças como anemia perniciosa, anemia megaloblásticas, que eu vou falar para vocês, que são ocasionadas por alguns tipos de deficiência que não é o ferro, tá? Então, como eu disse, a anemia ela pode ser por deficiência de ferro, de zinco, de a vitamina B12, de alguns tipos de proteína. Quando esse problema é por falta de ferro, nós temos a característica de o quê? De ter a presença de hemácias microcísticas, que são menores, o tamanho dela é menor, certo? Quando a gente tem doenças que nós temos o tamanho normal dela, a gente tem o mesmo, tem praticamente dos dois tamanhos. Oh, meu Deus do céu. Obrigada, Getúlio. Deve ser essa troço na minha cara que eu vou ter que usar a partir de agora. Mas eu não vou enganar você não, viu? Esse negócio tá dando reflexo, tá me dando agonia e ela é lente anti-reflexo. Não sei por que tá dando reflexo, não. Mas voltando para anemia, que é o que interessa. Então, como eu estava dizendo, a anemia, quando ela é considerada microcística, a gente avalia exatamente pelo tamanho. Então, quando eu tenho mais hemácias menores, né, hemácias pequenas, a gente fala isso que elas são microcísticas. E isso é das anemias ferroprivas. Quando eu tenho ela normocística e normocrômica, a gente tem as doenças crônicas, certo? Que podem desencadear como câncer, entre outras características. Quando eu tenho elas macrocísticas e normocísticas, macrocísticas e normocrômicas, eu tenho anemia megaloblástica e anemia perniciosa. Como que eu avalio essa questão do tamanho dela? Eu não sei se vocês lembram, lá no hemograma, nós temos um item chamado VCM, que é volume corpuscular médio, que é o tamanho dela. Então, de acordo com o VCM, a Geloise colocou, então, de acordo com o VCM, eu tenho o tamanho que a gente tem. Então, quando eu tenho muito pequenas, eu tenho a anemia ferropriva. Quando eu tenho elas de tamanho normal, quantitativo de tamanho normal, ou maiores, aí eu posso ter doenças crônicas ou megaloblástica, tá certo? Quando a gente vai avaliar, não é só esse critério que a gente avalia. Por quê? Porque com a presença da hemoglobina, eu tenho o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular médio. Então, essa concentração de hemoglobina é o que vai dar a cor para essa hemácia. Então, quando eu tenho uma concentração menor, né, muito baixa de hemoglobina, eu vou ter o quê? Uma hemoglobina grande ou pequena, mas ela vai ser pálida, certo? Ela vai ser o quê? Ela vai ser hipocrômica, ela vai ser mais clara. Por isso que quando a pessoa tem anemia ferropriva, ela tem aquela característica de palidez, tá certo? Por falta de pigmento relacionado à hemoglobina, beleza? Quando eu tenho isso abaixo de 32, que é o valor médio em 32 gramas, eu tenho muito baixo esse quantitativo. Então, a gente chama isso de hipocrômica. Então, para ser anemia ferropriva, a pessoa vai precisar ter o volume corpuscular médio baixo, né? Abaixo ali de 80. Isso considera a anemia microcística, né? Características microcísticas, e ela vai ter que ter abaixo de 32 o volume corpuscular da hemoglobina, né? Concentração da hemoglobina corpuscular médica baixa, porque ela também vai ter o quê? Uma concentração microcística e hipocrômica, a anemia ferropriva. Já na anemia megaloblástica ou perniciosa, eu vou ter uma macrocística, ou seja, o volume corpuscular médio ele vai estar acima de 80, acima de 100, e se ela tiver entre 32 e 36, a concentração, né, da hemoglobina normal, a gente chama de normocística. Quando a gente tem acima de 36,
que quase nunca acontece, né? A gente nem condiciona um problema, porque quase nunca vai acontecer, que seria uma situação hipercrômica, tá bem? E nas doenças crônicas, o volume corpuscular médio ele vai ficar normal, então eu tenho uma concentração normocística, mas o volume, a concentração da hemoglobina, né, corpuscular média ou CHCM, ele vai estar normal, certo? Também. Então eu tenho duas condições normais, tanto do tamanho quanto da coloração. Porém, isso não quer dizer que a quantidade dela é a mesma. Quantidade não tem nada a ver com volume corpuscular médio e nem com a concentração de hemoglobina corpuscular médio. Isso está relacionado ao quantitativo de hemácia presente na corrente sanguínea, tá certo? Se eu tenho uma quantidade de hemácias em grande quantidade de hemácias pequenas, eu tenho isso uma característica microcística. Se eu tenho elas grandes, eu tenho uma concentração de hemácia macrocística. Se ela está dentro do tamanho da normalidade, eu tenho uma normocística, tá bem? Vocês entenderam isso? Eu coloquei isso na aula, tá escrito lá, microcística, anemia ferropriva, macrocística, anemia megaloblástica, perniciosa, tá? Vocês entenderam? Porque isso não é dessa disciplina, tá, gente? Eu só tô tranquilo. Isso é da disciplina de interpretação de exames. Mas se vocês não entenderem, não vão entender o porquê que acontece os sinais e sintomas dessas doenças que eu vou falar para vocês, tá bom? Então vamos começar pela anemia mais comum, que é a anemia ferropriva, caracterizada por presença em grande quantidade em pequenas quantidades, e hemácias que contêm são hemácias microcísticas, certo? E que tem o volume, a concentração de hemoglobina, né, extremamente baixa, por isso que dá a sensação de palidez. Então, é muito mais comum do que as demais, estima-se que 90% das anemias que as crianças apresentam seja devido à falta ou deficiência de ferro. O ferro, ele é um dos nutrientes essenciais para a vida e atua principalmente na fabricação da célula sanguínea, principalmente dos glóbulos vermelhos. Aonde é produzido as células sanguíneas? Quem produz as células sanguíneas? Onde elas são produzidas? As hemácias? Não, onde as hemácias são produzidas? Onde as hemácias são produzidas, gente? Não é possível. Não, não é no baço. O baço ele faz eclosão delas. Quem produz todas as células do sangue? Nada? Aê, garota! Medula óssea, né? Então, a medula óssea ela é responsável pela produção. Aí nós temos um problema. Pensa aqui comigo. Como que eu posso ter anemia? Como eu posso apresentar anemia? Em que situações? Tem até câncer, que burra. O que é que pode provocar? Professora, a anemia falciforme, por exemplo, é uma formação da hemácia em forma de foice, e aí ela, no sistema chave de fechadura, ela não entra ela não... Isso, mas a anemia falciforme, ela não é uma doença adquirida, né? A pessoa já nasce com ela. No caso dessa daqui que eu tô falando, ela é uma anemia adquirida. Então, a anemia ferropriva é uma anemia que você adquire. Você pode adquirir ela por duas situações. Por falta do componente do substrato, certo? No caso, se ela é anemia ferropriva, você faltou ingerir o quê? Ferro. Faltou ferro na sua dieta ou você não está conseguindo absorver o ferro, beleza? Então é falta do substrato, certo? Ela pode ocasionar por falta de estímulo.
O que é que estimula o ferro a ser indicado, né? Porque para eu ter o ferro sendo absorvido, eu preciso de um outro componente chamado ácido fólico. Lembram disso? Então, às vezes eu estou ingerindo quantitativos muito altos de ferro, mas eu não estou conseguindo absorver esse ferro devido à falta de ácido fólico. Então, o problema está no estímulo, está na falta do substrato e na falta da absorção do mesmo. E eu tenho também um problema, que é um problema de produção, né, da medula, que pode ser ocasionado pelo quê? Por um problema, né, de produção de eritropoetina, certo? Que vai invadir problemas medulares, o que vai desencadear uma dificuldade na produção de células vermelhas, no caso, a hemácia. Mas isso eu não vou colocar aqui porque isso não necessariamente tem a ver com ferro, tá bom? Então a anemia ferropriva, ela é ocasionada quando eu não consigo produzir devido à deficiência do ferro, certo? Então, crianças, gestantes e lactantes, eles são os grupos que mais sofrem com as anemias ferroprivas, certo? Os sinais e sintomas mais comuns são a apatia, a fatigabilidade, certo? Porque falta nutrientes na musculatura, falta oxigenação, diminui um pouquinho, né? A carregagem do oxigênio devido ao quantitativo de hemácia que se torna menor, né? Tem um menos, palidez, fraqueza, taquicardia, palpitações, taquipneia e em algumas crianças que pode ocorrer icterícia, em alguns casos que vão ter uma complicação que a gente chama de anemia hemolética, tá certo? Que aí é uma complicação hepática que vai desencadear, além da anemia ferropriva, a anemia hemolética, tá certo? O diagnóstico ele é feito basicamente com um hemograma completo, né? Análise dos sintomas clínicos, mas basicamente pela análise de um hemograma simplesão lá, certo? O hemograma ele contém, a gente fala que é hemograma completo, né? Só existe se for completo. Se não é hemograma completo, ele não existe. Então, no hemograma, a gente tem o eritrograma, que são os quantitativos dessas células vermelhas, do CHCM, do VCM, e a presença de eritrócitos, né, a presença de plaquetas, e esse quantitativo, ele nos dá a primeira noção, né, de que tem alguma coisa errada, é a diminuição do eritrócito. Quando eu tenho diminuição de hemácia e diminuição, né, que a gente vai analisar o VCM, o VHCM, aí eu vou tentar entender qual tipo de anemia que é. No caso lá, só olhando pelo hemograma, eu consigo descrever se é anemia ferropriva ou não? Sim, só pelo hemograma. Então, o hemograma mostra anemia caracterizada pela presença de glóbulos vermelhos menores, que é a microcitose, né, microcística, que por falhar esse conteúdo hemoglobinínico, né, de dificuldade de hemoglobina. A dosagem plasmática também de ferritina pode você ter certeza da deficiência do indivíduo de ferro, tá certo? O tratamento da hemoglobina, olha eu, a deficiência é tratada facilmente, certo? Então, a anemia ferropriva, ela se cura-se de 2 a 3 meses com a administração de suplemento vitamínico, que é o sulfato ferroso, por via oral, além de uma dieta rica em carne vermelha, vegetais de folhas verdes escuras, né, que também contém extremamente rico em ferro, e a sua absorção se torna um pouco menor. Então, você tem que ingerir também o ácido fólico para ajudar no processo de absorção desses ferros. Os cereais, de modo geral, em particular o feijão e a lentilha, contém ferro. E uma dieta equilibrada, portanto, deve suprir as necessidades diárias de ferro da criança, que é de 1 miligrama, para compensar o consumo desse mineral, uma vez que a vida dos glóbulos vermelhos, ele é cerca de 120 dias, certo? A gente precisa sempre estar analisando. O que mais acontece? A criança que mais apresenta anemia é por deficiência mesmo, tá, gente? Falta de ingestão. Agora, quando a gente tem adultos, né, ou crianças com alguma outra condição, emoção Scott. Eu não sei, o emoção Scott tem?
parte do sulfato ferroso? Eu nunca olhei a- as características dele. Nunca vi. Não sei. Na minha época é biotônico Fontoura. Não tinha, não tinha emulsão Scott, não. Quer dizer, eu não tinha, nunca tomei, né? Mas agora biotônico Fontoura eu tomei pra caramba. Tá bom? Então a anemia ferropriva é a mais comum, ela também tem um tratamento fácil. Se não for um problema, tá certo? É medular, tá, gente? Agora, se é um problema na medula, aí a gente não chama isso de anemia ferropriva, tá? Se o problema é lá na medula, tem um outro nome que eu vou falar pra vocês. Quando a gente tem a anemia perniciosa, que é a próxima que eu queria falar com vocês, a deficiência não é de ferro, a deficiência vai ser da vitamina B12. No caso da deficiência de vitamina B12, os danos não vão ser apenas aqueles que eu falei para vocês correlacionados à palidez, fraqueza. Tem outras coisas que podem desencadear além da falta da hemácia, tá certo? Então, a vitamina B12, cujo nome científico é cianocobalamina, foi isolada e identificada a partir do ano de 1948 e é indispensável na espécie humana. Quem já ouviu falar aí da vitamina presente nas proteínas animais? Então, tudo de origem animal contém vitamina B12. Então, as pessoas que têm deficiência, né, gente, por vitamina B12 é porque não está ingerindo substratos animais, nada que tenha ligação diretamente com as substâncias ou seja um componente de origem animal. Aí eu pergunto para vocês, quem é vegetariano ou vegano, né? Eu acho que mais é o vegano, né? Porque o vegetariano, querendo ou não, ele ainda come alguns alimentos que são derivados de animais. E aí, o que que acontece? Os vegetarianos ou os veganos, eles podem ter deficiência de vitamina B12? O que que vocês acham? Sim, por quê? Porque não come coisa de animal, obviamente não tem absorção de vitamina B12, vai dar um problema lá na sua medula e não vai produzir os componentes sanguíneos, certo? Então, essa deficiência tem que ser controlada e é um complicado. Por quê? Porque se você tiver uma deficiência de vitamina B12, além da anemia, você vai ter outras características que vão ser apresentadas. Primeiro, o hemograma ele vai dar resultados diferentes da anemia ferropriva. Por quê? Porque no caso da perniciosa, eu vou ter células macrocísticas e normocrômicas, beleza? Na outra, eu vou ter microcísticas e hipocrômicas. Então, querendo ou não, é diferente. Só de eu pegar o hemograma, eu vi lá pelo quantitativo, tem embaixo quantitativo de hemácia, e eu vejo pelo volume corpuscular médio, que são células macrocísticas, e analiso que elas continuam tendo a coloração normal. Porém, o que vai acontecer? Devido a essa deficiência, eu tenho uma agressividade não apenas do sistema, né, da produção de hemácia, mas eu também tenho um problema lá na maturação do sistema nervoso, periférico principalmente. Então, eu vou ter características, por exemplo, progressivas dessa doença que não tem como reverter, como atrofia de alguns articulações e membros relacionada à parte do sistema nervoso. Então, a pessoa vai ter os membros atrofiados e não vai conseguir ter os movimentos devido à falta de estímulos, tá? Então, a falta de vitamina B12... Oi? Tem como fazer suplemento disso, não? Tem. Tem sim. Vai falar ainda, né? Então, Vou. Tem sim, tá? tá. Mas só vai causar essa agressividade mais intensa se for por muito tempo essa deficiência, né? Se essa deficiência for pouco tempo, vai causar os primeiros danos, né? Você vai até achar que é anemia ferropriva, pela fraqueza da pessoa. Então, a falta de vitamina B12 causa anemia e alterações neurológicas, que podem ser progressivas e mortais se não forem feito tratamento. Então, os sintomas incluem a glossite, que é a língua avermelhada e ardente, a criança sente como se a língua ficasse formigando, tá? Eu tenho dormências por todas as estruturas corporais. Depois da falta de sensibilidade, ocorre a falta de sensibilidade nas extremidades e deteriorização mental irreversível. Então, querendo ou não,
se isso não for tratado rapidamente, a deficiência se torna mais grave por fatores neurológicos do que necessariamente por falta da hemácia, tá? Claro que a hemácia vai causar outros danos, falta da hemácia vai causar outros danos, como a diminuição da oxigenação, distribuição de nutrientes e isso. Então, querendo ou não, de todas as duas situações, tanto os fatores hematológicos quanto os fatores neurológicos, a falta da vitamina B12 é extremamente agressiva ao organismo, de criança ou de adulto, tá? Quando a gente fala da anemia perniciosa, o tratamento, até o Getúlio perguntou aí se há suplementação. Sim, há suplementação, né? A gente utiliza sinteticamente, se o caso da pessoa for porque ela é vegetariana ou vegana, eu vou fazer suplementação sintética. Se essa pessoa não é vegetariana e não é vegana, eu vou introduzir alimentos ricos em vitamina B12, tá? Se essa deficiência for baixa, se essa deficiência for um pouco mais elevada, aí não tem jeito não, eu vou ter que fazer ela suplementação sintética também, tá bem? Vamos para a próxima, que ela pode ser chamada de anemia aplástica ou anemia megaloblástica, que nada mais é do que uma deficiência na medula óssea. Esse problema não é por deficiência de nenhum tipo de nutriente, é simplesmente uma deficiência ou uma loucura, uma doidura que aconteceu lá na medula. Então, é uma doença com uma alteração da função da medula óssea, onde existe uma falência na produção das células sanguíneas. Simplesmente para de produzir. Você pode ter ela com uma pancitopenia. A pancitopenia é um número insuficiente de eritrócitos, de leucócitos e de plaquetas. Ou seja, lembra da pandemia, né? Pancitopenia. A pancitopenia, eu tenho diminuição de todas as células sanguíneas, incluindo, sendo elas, né? Os eritrócitos, os leucócitos e as plaquetas. Mas eu também posso ter a diminuição só dos eritrócitos, a diminuição só dos leucócitos e a diminuição só das plaquetas. Aí a gente tem nomes diferentes para cada uma dessas situações, tá? Então, os agentes etiológicos, no caso da aplástica, eu tenho diminuição de todos eles, que é uma pancitopenia. Os agentes etiológicos fazem com que a medula óssea pare de produzir células sanguíneas. Pode ser por processos infecciosos, pode ser por câncer, pode ser por, do nada, fatores genéticos não descobertos ainda, do nada a medula para de produzir, certo? Sem nenhum fator externo. O início da anemia plástica, né, ou megaloblástica, pode ser insidioso ou rápido. Ele pode ser devagar e diminuindo, 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 diminuindo até parar, ou pode simplesmente do nada parar de produzir. A criança não vai sentir de uma vez, porque como vocês sabem, a partir do momento que você para de produzir a célula sanguínea, você ainda tem células vivas, né? E elas demoram vai depender, tem as mais velhas, mais novas, aí vai depender, as que vão morrer primeiras, que vão demorar mais tempo para morrerem, né? Para serem destruídas. Morrer é engraçado, para elas serem destruídas. Então, querendo ou não, isso pode ter um efeito mais devagar no início, mas quando você tem um baixo quantitativo, a criança pode evoluir rapidamente para o óbito, tá certo? Nos casos de hereditários, né, o início geralmente ele é gradual, ele não é abrupto, né? O que é abrupto pode ser radioatividade, pode ser cânceres, pode ser algum tipo de infecção, que é menos comum, mas pode acontecer. Quando a insuficiência da medula óssea resulta em mielotoxinas, que é devido a infecções que provocaram mielotoxinas, né, lá dentro da medula óssea, a gente pode ter um início extremamente explosivo, né? Do nada interrompeu tudo e o baço conjuntamente começa a destruir as células que ainda estão funcionantes. Então eu tenho dois problemas, o problema da medula e o problema do baço. Sinais e sintomas. Inicialmente a criança vai ter fraqueza e fadigas leves, que vão se tornando cada vez mais progressivas, porque a criança vai deficientando, vai deficiência de hemácia, o que vai consequentemente ter deficiência de hemoglobina, no qual a criança não vai conseguir ter a distribuição dessas células, né? Ou desculpa, não vai conseguir distribuir o oxigênio nem os nutrientes adequados para a vida humana. Sangramento costuma ser leve, mas em certas ocasiões pode apresentar hemorragia, porque, como eu disse para vocês, não é uma deficiência
apenas das hemoglobinas e das hemácias, eu tenho uma deficiência de todas as células, que incluem as plaquetas. Pode ocorrer lesões diretamente no sistema nervoso central, porque eu vou ter falha de produção de todas as células, né, gente? Então, eu não tenho oxigenação adequada no sistema nervoso, o que vai desencadear danos para eles. Pode apresentar petequias e equimoses, né, nas superfícies da pele, mucosas, conjuntivas e fundo dos olhos, tá certo? Então, o diagnóstico ele é feito por meio de hemograma, que é o mais comum, esfregaço do sangue periférico também, mostras a quantitativa diminuída de células sanguíneas no geral. Eu posso fazer uma aspiração por meio de uma punção na medula óssea, onde eu vou colher o quantitativo direto da medula, certo? Então, aspiração e biópsia da medula óssea, onde você vai perceber que ela está hiposcelular ou vazia. Hiposcelular com pequena quantidade de células produzidas ou vazia, com hematopoiese, que é bastante reduzido ou ausente, é o que a gente chama, né? Que teve uma hematopoiese. Então, literalmente, eu não tenho produção medular. O tratamento, né, da anemia megaloblástica, né, nos casos de pacientes com aplasia, com esse tipo de situação, deve-se procurar os possíveis agentes etiológicos na expectativa de uma recuperação espontânea, o que raramente acontece, tá, gente? Os tratamentos podem ajudar a prevenir complicações. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que fazer hemotransfusão até eu conseguir resolver a causa que está provocando essa anemia, né? Se o problema foi externo, eu tenho que tirar a pessoa daquele foco. Se o problema é hereditário, e ela não vai voltar a produzir, ela pode não voltar a produzir, eu faço hemotransfusão até eu conseguir um transplante. Se eu não tenho isso, se for um caso de cânceres, por exemplo, que eu tenho câncer, eu também posso fazer a radioterapia. Eu posso fazer também a quimioterapia para tentar resolver o problema, mas nem sempre resolve. Mas o que mais vai resolver é o transplante mesmo de medula óssea, tá certo? Eu faço terapias com imunossupressores para evitar da criança, como ela está sem sistema imune também, ela vai precisar desses imunossupressores para ajudar no processo de imunidade, tá certo? Então, essas são as anemias que nós precisamos entender, beleza? Então, nós temos quais tipos de anemia? Anemia ferropriva, anemia perniciosa e anemia megaloblástica, anemia aplásica, que é a mesma coisa, tá certo? Oi, Carla, você chegou cedo, não acabou a aula não, tá? Pode ficar tranquilo. Então, alguma dúvida sobre as anemias, pessoal? Vocês entenderam aquela parte dos exames que eu falei para vocês, do hemograma? Alguma questão? Sabem diferenciar quais a diferença dos 3 tipos de anemia que eu citei para vocês? Tá, então quando eu falo que eu tenho anemia ferropriva, o que que é? Isso. Isso, deficiência de ferro. Aí, gente, a deficiência de ferro aí. Quando você tem anemia perniciosa, eu tenho anemia de quê? Mas quando eu falo por inabsorção, o Geloísa, eu não posso esquecer que continua sendo ferropriva, tá? O problema é que a pessoa não é que ela não esteja ingerindo, ela não está conseguindo absorver. Aí essa falta de absorção pode ser relacionada pela deficiência de ácido fólico, tá bom? Então, dando continuidade aí. Beleza, e aí? A próxima é anemia perniciosa, que é a deficiência de vitamina B12, certo? Aonde eu encontro a vitamina B12? Quieta. Sossega. De origem animal. De preparo de tudo de origem animal contém vitamina B12, certo? Ela é mais grave do que a ferropriva? O que vocês acham?
Não sei dizer. Sim, por quê, gente? Quem assistiu a aula, quem viu, tirando a Carla que chegou agora. Por quê? Ela é mais grave. Por quê? Porque ela também atua. Pirei, kkkk. Sim, a anemia perniciosa ela é mais grave, porque além dela ter a deficiência da produção das hemácias, eu também tenho o quê? Degradação do sistema nervoso periférico, lembra? Eu atuo por causa da deficiência da vitamina B12, não por causa da produção, da falta de produção de hemácia. Devido à não produção do quantitativo necessário de hemácia, eu tenho anemia ferropriva, anemia aplásica, né, ou megaloblástica e anemia perniciosa. Nas três situações, eu tenho diminuição da produção. O problema é, na anemia ferropriva, o problema é só na produção ali, certo? Quando eu tenho deficiência de vitamina B12, eu tenho alteração na produção, mas eu também tenho o quê? Alteração do sistema nervoso, tá certo? Degradação do sistema nervoso, certo? Então, por isso que ela se torna mais grave. E também mais difícil de acontecer, né? Já mais comum, como eu disse, é a anemia ferropriva. E a anemia, agora, entre a anemia perniciosa, ferropriva e a aplásica ou megaloblástica, qual que é a mais grave? Daniela entrou aí agora. Ô Dani, eu sei que você entrou, pegou o bonde andando. Responde aí pra mim. Qual das três anemias é mais grave? Perniciosa, anemia ferropriva ou anemia megaloblástica? Qual delas é a mais grave? Quer ver ela sai? No! Conta pra Daniele, gente, qual é? A perniciosa é mais grave do que a ferropriva. Ela não é a mais grave, ou seja... Aê! Megalo.m. Como assim? Megalo. Megalo-M? A megaloblástica. Exatamente. É megaloblástica ou aplásica. Isso, megalô. A gente vai botar o apelido dela de anemia megalô. Então, por que que a anemia megaloblástica, anemia aplásica, ela é mais grave para quem assistiu, tá, gente? Não, gente, tem nada a ver com foice, não. Foice é anemia falciforme. Anemia falciforme é uma doença genética, tá certo? Isso, hoje é aula de saúde da criança, é aula de as anemias que não são genéticas, são anemias adquiridas, que a pessoa desencadeia com o decorrer da vida. Então, nós temos três tipos: a ferropriva, por deficiência de ferro, a perniciosa, por deficiência de vitamina B12. A perniciosa, ela se torna mais grave ou agressiva do que a ferropriva, porque ela também agride o sistema nervoso. Já a falta de ferro não agride inicialmente o sistema nervoso. Claro que as duas, com a progressão e a deficiência do componente, você vai ter diminuição de produção de hemácia, no qual você não vai ter o quantitativo suficiente para transportar os oxigênios, beleza? Então, não necessariamente vai ficar faltando oxigênio no cérebro, aí a pessoa vai ter deficiência. Mas, inicialmente, a vitamina B12